não toqueis no ungido do Senhor. Disse o rei, o profeta, o cantor, o homem segundo o coração de Deus, Davi. E não disse apenas por uma e nem duas vezes. Mas será mesmo que essas expressões de Davi, que até hoje ecoa nos púlpitos pelos pastores em defesa do seu apostolado, em defesa da sua unção, querendo se defender de argumentos ou de qualquer pessoa que venha contraditá-lo? Será mesmo que essa expressão ela saiu de Deus pelos lábios de Davi? Davi acertou mesmo em ter dito isso? Ora, estamos falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que parece que aprendeu antes de nós, ou antes de Jesus, por assim dizer, que devemos amar os nossos inimigos. Falar em Davi é lembrar-se daquela guerra épica em que Davi travou com Saul e por 2 vezes poupou-lhe a vida, falando essas frases, ou essa frase, apenas ele repetiu. Mas será mesmo que Davi tomou a iniciativa certa? Era Saul realmente ungido do Senhor quando queria matar Davi? Parece que Davi tinha uma mentalidade calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou, se preferem, uma vez ungido, sempre ungido. Ignorando que Saul estava querendo lhe matar a qualquer preço. E Davi insistia em dizer: não toque no ungido do Senhor. Mesmo que, não matando ele venha causar desgraças. Mas vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver essa história? Eu tenho certeza que você está interessado no assunto. Então, palavra do Senhor, no capítulo 15 de 1 Samuel, e agora vamos ler o versículo 35. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Palavra do Senhor. Para chegar aonde eu quero, eu preciso ignorar muitas coisas. Preciso correr. O assunto é extenso, né? Mas vocês conferem aí em casa, porque vamos ler alguns versículos. Eu li agora 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 35. Saul já está como rei, né? Posto pelo mesmo profeta que vai ungir Davi, com uma eterna diferença. Saul está como rei porque o povo sentiu vontade de ser igual às cidades vizinhas. E aí apelou a Samuel para que houvesse um rei na nação. Então, Deus houve aquele cisma, aquela conversa entre Samuel e Deus. Samuel se sentiu rejeitado e Deus disse: primeiramente eles rejeitaram a mim. Mas Deus colocou Saul e Deus se responsabiliza pela escolha, ele assume, mesmo sendo primeiramente uma escolha humana,
Deus não responsabiliza o povo pela escolha, não é? Antes de continuar, eu tenho uma visão bem diferente das pessoas com relação a esses dois personagens épicos singulares, entre Saul e Davi. Para mim é algo muito eterno, mas não é para hoje, não é para agora. Vamos falar aqui sobre a frase de Davi, ok? Então, já Davi, o Senhor, de forma unilateral, de forma única, ele é quem decide. Eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Davi. Então, aparece Davi no cenário. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 35, passarei agora a ler o capítulo 16, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Esse é o homem que vai perseguir Davi com unhas e dentes. Homem rejeitado. Não obstante a essa verdade, tem algo muito mais interessante. No versículo 14 do capítulo 16, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Veja para onde a gente está indo. Sabemos muito bem daquele cisma que houve entre Saul e Davi, os ciúmes que Saul alimentou por causa das lutas que Davi venceu. E aí Saul permitiu uma ira e quis matá-lo. Davi teve que fugir por várias vezes. Se não, veja bem, vamos ler agora o capítulo 18, o versículo 11 e 12, que diz assim: E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha como é que está o ungido de Deus aqui. E Saul atirou com uma lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Certo? Atente aí, porque estamos lendo a Bíblia. O Espírito do Senhor já não estava em Saul. Ok? Capítulo 19, versículo 10. O que temos aqui? E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com uma lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Saul está querendo matar a todo custo a Davi. Agora vamos ler o capítulo 22, 13 e ao 19. Palavra do Senhor. Eu tenho que abreviar algumas coisas porque o vídeo pode ficar longo. Capítulo 22, versículo 13.
não é? Diz assim: então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim? É importante isso aqui. Essa história aqui é aquela em que Davi está correndo e aí ele vai ao sacerdote de Nobe, e quando Davi chega lá, quando Saul, chegando lá, procura saber se Davi esteve lá. E o sacerdote não mente. Pelo que Saul, pela sua vez, viu a conspiração e matou a todos os sacerdotes. Mandou matar, né? Mas a epígrafe assume, porque ele era o rei, né? Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Está no capítulo de número 22, você pode ler o versículo 13 ao 19 para a gente ganhar tempo. Agora, esses sacerdotes do Senhor que morreram porque Davi poupou a vida do seu arqui-inimigo. Vamos começar a enfrentar a nossa luta de frente. Teria Deus prazer no que aconteceu? Há uma frase que é muito comum e eu gosto dela. Quem poupa os lobos sacrificam as ovelhas. Não é isso? É claro. É claro. E Davi fez isso. E o pastor Davi fez isso. Ok? Pois bem, é justo isso. O Senhor sabia que ia acontecer. Mas para que fique mais interessante ainda, vamos ler algo que é mais profundo, ok? Capítulo 24. Vamos estreitar a situação aqui. Versículo de número 4 ao 10. Davi corta a orla do manto de Saul. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas mãos, e far-lhe-ás como te aparecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Aí conhecemos que Saul ficou triste, Davi ficou triste depois que fez isso. Agora, atentai para isso aqui. Os homens de Davi, os soldados, os guerreiros que estavam com Davi, protegido e guiado por Davi e consequentemente por Deus, disseram a Davi na caverna: olha, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, faz o que tu achar melhor. E aí Davi vai dizer o seguinte, né? Davi vai fazer aquela situação lá, e veja ele reconhecendo que foi Deus quem lhe deu a oportunidade de ferir e de matá-lo. Veja então, no versículo 10, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão não te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Palavras que saíram dos lábios de Davi. Reflitam comigo. Como ficaria você, que protegendo o seu rei de um inimigo poderoso e feroz que é Saul, vendo que Deus lhe deu uma chance de acabar com isso, porém o seu senhor, o seu amo, entende que não, colocando a vida dele em perigo e a dos seus soldados? Como você se sentiria? É justo isso?
Porque na medida em que Davi não tomou uma atitude em matar aquele que queria lhe matar, julgando que quem tem que fazer isso é Deus, porque dizia Davi, é ungido do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus falava com Davi. Ninguém pode negar. Porém, negar que Deus lhe deu uma oportunidade para matá-lo, vamos entrar em parafuso. Estaria, repito, Deus andando de contramão, pelo menos por poupar a vida de Saul. Saul matou seus sacerdotes. Saul fará outros estragos aqui. Se a gente achar que realmente a frase de Davi, ela saía do coração de Deus, estamos com problema ou não estamos com problema? Ou temos que considerar porque era Davi? Esses fatos não devem ser considerados? O fato de Davi profetizar dizendo que ele caia pela mão dos meus inimigos e não pela minha, que foi uma profecia, significa que ele estava certo em poupar a vida do seu inimigo e colocando a sua vida e a vida dos seus companheiros em jogo? É justo pensar assim? Davi estava considerando a religiosidade. Davi está considerando o ato da unção e não o processo, e não a declinação, e não os demônios de Saul. Por isso que eu disse no começo, parece até que, se fosse isso possível, Davi está sendo calvinista, porque ele está sempre dizendo ungido do Senhor e ignorando tudo aquilo que Saul está fazendo. É a unção, é a chamada maior do que o legado? O fato de alguém ter sido chamado por Deus implica que essa pessoa não pode abandonar a fé? Saul está mostrando, a palavra do Senhor diz, e o Espírito do Senhor saiu de Saul. Então, podemos dizer que a compreensão de Davi com relação à unção, ela é equivocada, pois Deus já não estava na vida de Saul há muito tempo. Ok? Agora, para terminar, mais uma vez, ele vai poupar, e aqui termina, capítulo 26 e o versículo 12. Veja, tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo. Atente para isso aqui. Pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E agora? Estava Deus brincando? Havia caído sobre todos eles um profundo sono do Senhor. E esse sono aqui tem a ver com aquele mistério em que Deus fez com que a primeira mulher dormisse e ele cortou das costelas de Eva e fez um homem. Um sono profundo. Foi Deus quem fez isso. Perguntamos com razão, se Davi tivesse matado a Saul, estaria Davi pecando contra Deus? É verdade que devemos acatar as mensagens de Davi, puramente divina? Eu tenho um problema com isso, mas vamos conversar sobre isso.
O vídeo vai ficar aí, os irmãos entrem aqui para a gente falar, ok? Agora eu passo a falar de algo que está acontecendo aqui na cidade de Pernambuco, no estado do Pernambuco. O nome dele é Ailton José Alves. Temos muitas provas aí que esse homem, ele assumiu o trono da Assembleia de Deus de forma indevida, de forma ilegal, corrompendo alguns líderes. Eu não posso chamar esse homem de pastores, é um título muito, muito, muito sagrado. Consequentemente, esse homem, depois que entrou na Assembleia de Deus como líder maior, quantas vidas ele consagrou a Deus? Pode uma pessoa que não está na vontade de Deus, deixa eu reformular a colocação, a pergunta, pode uma pessoa abandonada por Deus ungir pessoas para Deus? Pode mesmo. Durante esse tempo que ele passou administrando a igreja, a Assembleia de Deus, e conversando com um irmão muito querido, muito respeitado por mim, ele disse, mas não podemos ignorar que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja centenária, que tem um grande legado, ok? E isso é uma grande verdade quanto ao legado, quanto à sua história que veio rompendo o tempo, né? A igreja Assembleia de Deus precisa ser respeitado pelo seu legado, pelos seus missionários, né? Por isso, deve ser respeitado, mas não por aquilo que eles são. É maior o título do que o caráter? É maior o título do que as pessoas? É maior o tempo do que as ações? É maior o chamado do que o legado? Uma igreja, e não precisa ser todo mundo, pelo menos a maioria, depois de ver que o seu líder maior corrompeu muita gente para votar nele como chefe, imediatamente tomava atitude. Quantos vídeos foram revelados, foram mostrados que Ailton José Alves iniciou o seu ministério na igreja como presidente, adulterando as formas legais, adulterando o estatuto, não é? E não obstante, ao início de tudo, ele continua fazendo muitas coisas que não confere a um homem, tampouco a um pastor. Não é? Não foi apenas uma atitude isolada. Tudo aquilo que ele vem fazendo corrobora para uma ação que não está solta. Mentiroso, ok? Orgulhoso, ignorante, etc. Aí alguém disse, mas essa igreja é centenária. Repito, deveríamos respeitar os irmãos e a doutrina caso eles, assistindo essa situação, tomassem uma atitude enérgica. Porque depois que uma pessoa assiste o que o pastor Ailton fez e continua fazendo, não pode dizer que é um cristão salvo em Jesus Cristo. Porque pecado é conivência. A tônica do grupo ou dos personagens que usa a plataforma do Facebook, do YouTube, para falar de Ailton José Alves com propriedade, falam, não é outra. Conivência é pecado. Negligência também, que são sinônimos diante disso. Os vídeos é um divisor de água. A igreja Assembleia de Deus, eu já disse e repito, não é de Deus. É de Ailton.
Não posso acreditar que uma pessoa, depois de ver tudo o que Ailton estava fazendo, permanece lá. A pergunta que faço a esses que assistem e não se incomodam: que Espírito Santo é esse? Que Jesus é esse que habita em você, que não se incomoda? Junto com essa pergunta, foi mesmo você chamado por Deus? Você acha que foi? O teu líder foi há muito tempo, se um dia ele foi crente, se um dia, eu questiono muito, mas agora ele não é de jeito nenhum, e você acha que você é um pastor, você é um obreiro, você foi chamado por Deus? Você acha isso mesmo? Coitado, meu amigo. Os vídeos aí postados do pastor, do Ailton José Alves, depõem contra a sua chamada. Seja humilde. Reconheça que ninguém longe de Deus pode fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, a desgraça que esse homem tem causado à igreja é eterna. Não se mede a palmo o prejuízo causado. Porque alguns irmãos, desconfio que alguns irmãos, toda vez que vai falar de Ailton, se prende apenas às suas riquezas e esquece do valor maior, que é a consagração de obreiros que a gente vê aí. Consagração e obreiros são duas coisas que não tem nada a ver com Ailton José Alves. Eu tenho experiência para contar, eu vi, paz, meu pai do céu, quanta ignorância, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, e eles estão aí, ok? Qualquer homem em sua sanidade, depois que soubesse daquele testemunho, daquele documentário do pastor Djalma, que ele chega a dizer assim: eu digo isso em qualquer lugar, numa cadeira elétrica, eu digo isso em qualquer lugar. Ele diz, e tem outros que dizem com ele. A maneira com que Ailton chegou a assumir a liderança. E aí eu tenho que dizer, porque tem gente que ignora. Para poder alguém ser chamado para ser obreiro da igreja Assembleia de Deus, vou falar por ela, que eu fiz parte dela, naturalmente precisa obedecer às diretrizes impostas pela igreja. O governo da igreja precisa ver se o indivíduo está respondendo por aquilo que o estatuto da igreja põe. Obedecendo essa regra, ele avalia: bom, Deus tem uma chamada na vida daquela pessoa. É assim que acontece. Eu acho justo isso. Agora a questão é: o que o pastor, o que Ailton José Alves e aqueles que lhe ladeiam e o ministério colocam, em sua maioria, não condiz com as escrituras. As proibições, tá certo? Há muitas coisas. Não obstante, a pessoa que ele é. Tá certo? Aí eles entendem o seguinte: bom, se aquela pessoa está seguindo as normas impostas pela igreja, não somente pelas escrituras, porque eles juram que a igreja Assembleia de Deus no campo do Pernambuco é a única detentora dos bons costumes, é divina. Eles pregam tanto isso que proíbe os crentes de ir para outra igreja. Hoje finge que não é com ele, sabe? Não, nunca proibimos. Eu fico, quando eu escuto esse depoimento, meus irmãos, me sobe uma ira, sabe? Porque quantas vezes eu fui tolhido de participar. O pastor Napoleão Falcão esteve aqui em Paudalho. Eles proibiram, porque quem chamou foi outra igreja Assembleia de Deus, que os irmãos dizem co-irmãs. Mas isso aqui é uma gota d'água no oceano de corrupção, de ignorância, não significa nada. Aí vocês querem passar para mim que isso é insignificante,
que existem homens de Deus, mesmo assim, chamado por Deus lá dentro. Agora, eles não depõem, eles veem isso e não faz caso, eles veem o salário exorbitante, mas ele vê o desvio mais, e eu devo acreditar que essa igreja centenária é sim Assembleia de Deus. Não, irmão, esse título, sim, ele deve ser um título a aceitar, ok, é uma nomenclatura, e sempre será. Agora, dizer que é uma igreja santa de princípio, se um dia ficou lá para trás, porque o fato de ter saído grande parte, graças a Deus, essa igreja, depois desses vídeos, depois das cortinas abertas, ela é a igreja de Ailton José Alves, e Ailton não tem que sair dessa igreja, porque Deus permitiu que os irmãos pudessem ver e publicar isso, para mostrar o quanto os que estão lá são idólatras, amam esse homem. Eu não quero ser redundante, pois já falei em outros vídeos que um irmão vinha aqui na minha casa, e só por ter mostrado a ele o vídeo, nunca mais ele voltou aqui. Disse que eu era um desigrejado, um desertor, não tenho um pastor, ok? Porque a expressão máxima é, ele é ungido de Deus. Independente do que ele faz, não toca no ungido, ok? Que é o nosso assunto. É mesmo ungido do Senhor? É mesmo, é? Então, paramos com essa ignorância, queremos agradar gregos e troianos, sabendo que as pessoas, quando têm o conhecimento da verdade, não tomam uma posição, são coniventes, são participantes. Não existe Ailton, existe Ailtons, seus filhos. A pedra que a gente atira em Ailton pega nos seus filhos, ok? Eles são defensores de Ailton. Ailton não tem que sair, não, porque os irmãos também não querem que ele saia. Queremos tirar as pessoas na tapa. Não, meus senhores. A igreja pertence a Ailton. Não existe mais esse sentimento de igreja centenária, igreja... Não, esse espetáculo que a gente assiste aí, de malcaratismo, de mentiras, malabarismo na frente do juiz, é um divisor de água. Porque, termino agora, que Espírito Santo é esse, que assistindo o seu líder maior, mentindo, fingindo, dando cambalhota diante do juiz,